Olá, eu sou Luciana Carriço, sou médica neurologista infantil e nós vamos falar hoje sobre o transtorno do espectro do autismo. Nós temos uma convidada especial, Ana Paula, que é mãe de uma criança que tem autismo diagnosticado há 2 anos em média, não é, Ana? Isso mesmo. E aí, então, bom dia, Ana. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Obrigada por estar compartilhando com a gente esse momento e dividindo algumas coisas que você já vivenciou até o momento com Pedro. Eu fico muito feliz em poder compartilhar. Obrigada. Me diga uma coisa, Ana, então vamos começar do começo, né? Como é que foi a sua gravidez de Pedro? Hoje, desculpa, Pedro tem 4 anos, não é isso? Isso, hoje Pedro tem 4 anos e 2 meses. Certo. Pedro é meu 4º filho. Sim. Veio de uma gravidez de surpresa, presente realmente de Deus, quando eu não esperava mais ter filhos. Ótimo. Né? Mas foi uma gravidez muito tranquila. Não teve nenhuma intercorrência? Nenhuma intercorrência. Acompanhou, fez o pré-natal direitinho? Certo. Pré-natal todo direitinho, todos os exames, todas as outras todas normais. Ótimo. Né? A única intercorrência que teve na gravidez é que Pedro antecipou o nascimento dele por conta própria. Tá. Né? Ele não quis esperar, nasceu aos 8 meses. Certo. Eu estava com a cesariana marcada para 17 de fevereiro e ele resolveu vir 17 de janeiro. Tá, mas ele nasceu bem? Nasceu bem, através não teve nenhuma intercorrência. E ele já recebeu alta logo? Precisou ficar para ganhar peso? Alguma coisa assim? Não, ele já nasceu bem. Ele teve alta 3 dias depois. Ele era cesariana, né? Certo. E nós fomos para casa. Tudo normal. Tudo correu normalmente. Ótimo. Tá. E me diga uma coisa, como é que foi então esse primeiro ano de vida dele? Como é que foi o desenvolvimento dele, né? A parte motora, sustentar a cabecinha, sentar, andar. Foi tudo dentro da normalidade? Aconteceu alguma coisa nesse período? O primeiro ano de Pedro foi um ano bem tranquilo. Certo. Né? E todo o desenvolvimento de Pedro foi dentro do esperado. Certo. A única intercorrência que teve foi que ele desenvolveu uma alergia à proteína do leite aos 8 meses. Tá. Mas, fora isso, tudo normal. E foi fechado o diagnóstico da alergia com 8 meses? Da alergia à proteína do leite com 8 meses. Fora isso, nenhum outro problema? Nenhum outro problema. Tá. E quando foi que ele andou? Ele andou com 1 ano e 2 meses. Tá. E a fala? Quando foi que ele começou a falar as primeiras palavras? Pedro tinha já o papá, mamã, dá. Em que momento foi isso? Isso a partir de 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, já saía. Papá, certo. mamã, dá, não. Algumas palavrinhas, né? Algumas palavras bem limitadas. Tá. Né? E eu conversava com a pediatra e não achava normal ele ainda não falar, até porque eu já tenho experiência de 3 filhos anteriores. Não achava normal ou achava normal? Tava tudo dentro do normal, na opinião? Menos a fala a partir de 1 ano, né? Certo. Isso começou a chamar a atenção, então? Começou a chamar a minha atenção. Da senhora e da pediatra também, né? Não, da pediatra não. A pediatra achava que era normal, que ele teria que ter o tempo dele. Tá. Achou que estava dentro do normal. Eu digo, vamos esperar mais um pouco. Aí sempre como tem a minha sogra falava, não, mas o pai dele demorou a falar. Sempre tem alguém da família que podia justificar. Vamos esperar mais um pouco. Certo. Aí 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e 1 ano e 4 meses, e nada. E depois ele deixou de falar papai e mamãe. Quando foi isso que ele deixou? Ele tinha mais ou menos 1 ano e 5 meses. Certo. 5 meses ele fazia uma festa quando eu chegava em casa. E um dia eu cheguei e não houve essa festa. Tá. Não, nesse período aí? Nesse período. Não 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses? 1 ano e 5 meses, exatamente. Certo. E me chamou a atenção, mas achei que ele tinha se chateado com alguma coisa. Um momento, ou tava querendo, a gente acha que vai gripar, ou que já tá com uma dorzinha de cabeça, pronto. Uma coisa pontual. Mas passou-se 1 dia, 2, 3, 1 semana, e a palavra desapareceu. As palavras desapareceram. E eu conversei com a pediatra, ela disse, não, deve ter acontecido alguma coisa, tenha paciência, tenha calma. E a gente começou a chamar Pedro, e Pedro nem aí. Não atendia? Não, ele... Quando era chamado? Não era com ele? Não era com ele. Não era com ele. Certo. Pedro. E eu tenho uma filha. E antes isso não acontecia? Não, isso não acontecia. Quando a gente chamava, ele respondia. Sempre atendeu antes? Sempre atendeu. Certo. E a minha filha disse, mãe, eu acho que Pedro é surdo.
Sua filha tem que idade? Minha filha, hoje ela tem 24 anos, mas na época ela tinha 22, estava se formando em nutrição. E a gente começou a observar Pedro. Eu digo, não, surdo ele não é. Porque, por incrível que pareça, na época foi quando estourou aquele clipe daquela cantora Anitta, As Poderosas. E o que acontecia? Tem uma parte no clipe que cai umas maquiagens, abre uma porta e faz um ranger bem forte, e aquilo chamava muita atenção dele. E eu tive a ideia, eu digo, vamos colocar para saber se ele é surdo? Sim. Aí ele estava lá no quarto dele, nós fomos para a área da casa e colocamos alto. E ele, quando escutou, ele correu. Não descartamos a possibilidade de que ele escutava bem. Né? Certo. Conversa com a médica, não. Ela disse. Aí ele começou a rejeitar também alguns alimentos. Né? E daí eu digo, não é normal, não tá normal. Aí minha filha, por estar terminando nutrição, estava estagiando em um posto de saúde, um PS. Disse, mãe, tem uma criança lá no posto que está sendo acompanhada, que ela é autista e ela tem praticamente os mesmos sintomas de Pedro. Então, na verdade, a primeira pessoa que chamou atenção para isso foi sua filha? Para o autismo, sim. A questão da linguagem já, e essas reações. As reações, mas a não lhe responder, ficar mais voltado para si. E também tem algo que também chamou a atenção. Porque aí quando você diz, não, mãe tem uma criança lá que é autista, você corre pro Google, né? Sim. Aí eu corri. Sintomas de autismo. Daí eu comecei a observar uma coisa que Pedro fazia, que eu vi no Google, e que eu não tinha percebido. A gente colocava um desenho para ele e ele queria sempre que aquela cena voltasse. Repetia sempre. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí pedi, fui a outro pediatra. Certo. Mudei o pediatra. Certo. O pediatra disse, pode ser. Certo. E tem algumas coisas, mas eu acho que não, vamos esperar mais um tempo. E daí eu resolvi não esperar esse tempo. Aí quando foi que você resolveu não esperar mais? Isso foi um prazo de um mês e 10 dias. Então ainda aí um ano e meio, um ano e 7, certo. Um ano e meio. Do observar ao fazer foi rápido. Ao tentar agilizar o mais rápido possível, foi quase de uns quase imediato, né? Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí minha filha disse, mãe, eu vou conseguir. Eu ouvi falar que tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Que investiga e tem uma neurologista. Eu vou conseguir para a senhora. Certo. E realmente eu levei, foi a um hospital do SUS. Certo. Né? E quando nós chegamos lá, daí eu já comecei a filmar as reações de Pedro. O comportamento dele. Certo. Que a gente chamava ele. Eu chamava ele filmando, ele não respondia. Certo. Quando ele voltava às cenas, eu comecei a tirar fotos e fiz um dossiê. Certo. Comecei a anotar tudo. Você já fez seu relatório por conta própria, né? Peguei na internet tudo que uma criança na idade dele fazia e anotei. E comecei a pontuar tudo que ele não fazia. Certo. E também tudo que uma criança com autismo fazia e que ele fazia. Algumas coisas, outras não. E fui a essa a outra neuropediatra. Fui lá. Cheguei lá. Foi a primeira avaliação com a médica. Ela me atendeu. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7. 1 ano e 7. 1 ano e 7 meses. Certo. Aí fomos eu, ele e minha filha. Sim. E a madrinha de Pedro também foi nessa época, nesse dia. E eu já fui passando para ela todas as filmagens, todas as anotações. E ela me escutando e Pedro lá. Ela chamou Pedro. Oi Pedro, tudo bem? Pedro achou muito interessante um ferrolho lá que tinha na porta e ficou lá, né? Na Disneylândia dele. Sim. Que era o ferrolho. Daí eu disse, aí doutora, o que a senhora me diz? Aí ela simplesmente olhou para mim e disse, o que é que você quer saber? Disse, o que ele tem? Aí ela olhou para mim e disse, ele é autista. Bem, então, na hora deu assim um baque. Caiu um buraco, eu levantei, mas lá eu já fiz uma mola e subi de volta. Digo, tá, tudo bem. E o que é que eu faço agora? Ela disse, olha, você tem que procurar uma equipe multidisciplinar, fonoaudióloga, aí encaminhou para fonoaudióloga, terapia ocupacional, pediu alguns exames, né, que foi ela me pediu um eletrocefalograma. Sim. Só de exame. E eu digo, não dá, não é aqui, eu tenho que buscar outros caminhos. Certo. Aí já procurei, fui novamente para a internet. Tratamento para criança dentro do espectro autista. Eu digo, pronto.
Pedro é autista. Na verdade, você já teve esse olhar, né, multidisciplinar, médico, porque você já viu, já observou, já foi atrás e meio que reagiu muito bem, reagiu rápido ou não? Como foi esse momento aí para você? Hoje, Fora essa busca, como foi essa parte da emoção? na verdade, hoje, assim, eu não tive um momento de luto tão falado que muitas vivem, mães sentem, né? E que é comum, Tá. que é de se entender, porque não é fácil você Sim. receber o diagnóstico. Sim. Mas entre viver o luto E fazer alguma coisa. e fazer algo por ele, eu esqueci de mim, esqueci as minhas emoções, meu coração, e digo, não, eu não posso ficar chorando, eu tenho que fazer algo por ele. Agir, né? E fui buscar qual o tratamento para crianças com espectro autista. Certo. Daí, meu esposo, mas Ana Paula, ela ainda não é autista. Eu digo, ele é autista. Vamos tratá-lo como autista. Não no sentido de dizer, não, ele pode tudo, não tá, coitadinho, não. No sentido de tratar. Vamos em busca do tratamento. E fomos em busca do tratamento. E ele começou com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. E dentro dos laudos das avaliações, realmente Pedro está dentro do espectro autista. Certo. Tá. Então, do que eu vejo, assim, você teve um olhar precoce, você junto com a sua filha teve um olhar precoce, e vocês tiveram, por mais que teve esse momento, né, de ter esse impacto na vida, vocês tiveram uma atitude muito rápida e correram atrás disso rapidamente, né? Esse primeiro momento aí, então, como é que foi pro marido? Bem, quando a gente começou a falar sobre autismo, ele achava que não. Certo. Que é mais difícil. Não. Aí, quando eu cheguei dessa primeira consulta, que eu sentei com ele e falei, inclusive essa neuropediatra, ela passou um medicamento pra ele que eu resolvi não dar esse medicamento. E falei pra ele olhou pra mim, se ele é. Então, né? vamos cuidar. Vamos cuidar. Então foi bom porque os dois tiveram a mesma visão e a mesma atitude, né, diante dele. A gente sempre batalhou muito pelos nossos filhos, lutamos muito pelos nossos filhos, né, pelos outros 3. E Pedro precisava ainda que nós fôssemos ainda mais batalhadores. E foi porque ele não podia lutar por ele. Quem tinha que lutar por ele somos nós pais, né? Isso. Então, assim, eu entendo que existe o momento do sofrimento, da luta, mas que isso não pode atrapalhar o tratamento, a busca por uma vida melhor para eles, não é? E o que é que acontece? Não pode esperar, a gente não pode esperar, a gente tem que correr, a gente tem que batalhar por eles, nós temos que buscar o melhor tratamento e eu acho que o melhor tratamento se inicia pela aceitação dos pais. Certo. Porque é um momento pelo respeito por a nossa criança, por aceitar que eles precisam de um tratamento, que eles têm o espectro autista e que quem tem que buscar por eles somos nós pais. E é isso que vai dar a oportunidade dele desenvolver melhor. Sim. Você que vai fazendo isso vai dar chances para ele desenvolver melhor dentro do limite dele, dentro da realidade dele, como qualquer outra criança que a gente sempre vai cuidar para oferecer as melhores condições, né, de vida. E me diga uma coisa, então aí nesse momento fechou o diagnóstico com a equipe, continuou acompanhando com a equipe, com o médico, ficou com essa equipe completa? Como é que ficou? Psicólogo, TO, fono? Até hoje Pedro continua com a mesma equipe. Certo, então deu certo, né? Certo, que às vezes também não acontece assim, né? O que não deu certo com a neuro, que nós mudamos para a neuropediatra. Certo. É isso? Certo. E agora estou satisfeita. Né? Hoje ele é acompanhado pela neuropediatra, por outro pediatra que eu também mudei, que também teve um olhar conhecedor do autismo, tem um olhar diferenciado, não é? E ele também é acompanhado por uma gastropediatra. Por causa da alergia do leite, que ele ainda tem. Que ela também tem um olhar diferente para o autismo, também é conhecedora. E ele agora também faz hidroterapia. Não é? E nós fazemos também a terapia de casa, a terapia do amor, da compreensão.
E eu acho que, assim, é muito importante a terapia que a gente faz do amor com ele. A gente tem muita Esse acolhimento. Do acolhimento. Nós respeitamos o limite dele, mas sempre estimulando ele a superar cada As ponto que ele dificuldades. chega. Aham. Isso. Se hoje ele chega no ponto X, a gente respeita. Hoje ele chegou no X, vamos E trabalhar. comemora isso, né? Fazemos Comemorar todas as vitórias dele, né? todas. Se ele faz uma colagem de uma letra, aí quando ele termina a tarefa da escola, aí estamos lá para bater parabéns. Eu, o pai e os irmãos. A Ei, equipe. Pedro, que lindo, ficou ótimo. Entende? Certo. Então, assim, isso o estimula muito. E é muito, assim, é de grande valia para ele. Certo. Eu acho que faz ele crescer e ele evoluir. E nós, como os pais também, nós aprendemos muito com ele. Todo mundo desenvolve junto, né? Com certeza. Todo mundo acompanha esse desenvolvimento. E me diga uma coisa, na sociedade, assim, quando foi que você botou ele na escola? Como é que foi esse momento da escola? A escola, porque do que eu vi aí, o cenário foi muito positivo, certo? Sim. A minha visão é que o cenário foi positivo porque vocês tiveram um olhar precoce, vocês caminharam rápido, vocês tiveram dificuldade, mas superaram rápido e as coisas evoluíram de forma mais eficaz, Sim, não é? sim. E aí, em que momento ele entrou na escola? Pedro entrou na escola aos 3 anos, Certo. o ano passado. Um ano agora, né? Um ano Esse e é o 2 segundo meses. ano que ele está na escola. Certo. E como foi a adaptação dele na escola? Bem, olha, eu sou muito cuidadosa, mas eu também sou muito corajosa. Então, assim, no primeiro dia de aula de Pedro, eu já fiz uma cartinha para a professora, apresentando ele, as limitações, a questão da proteína do leite, de tudo. Certo. Que é importante. E disse, olha, eu tô te entregando, confio em você, qualquer coisa você me liga. No primeiro dia. No primeiro dia. Valente. Deixei Pedro lá e saí. O telefone tava lá o tempo todo, eu não parava de olhar, porque podia ser que tocasse. Lógico. Mas eu tive a coragem de deixar Pedro lá. E ele, como ficou? No primeiro dia, ele me procurou bastante, mas ele tentou se empolgar, achou estranho, não achou bem. Mas no outro dia eu também deixei. E deixei a semana inteira. E aí fluiu ficou. bem. Até porque qualquer criança que esteja entrando na escola Tem a sua dificuldade. vai ter sua adaptação aí de semanas, mês, né? Que esteja ela dentro do espectro autista Ou não, qualquer é da criança. É um momento novo, é um mundo novo. Exatamente. É uma adaptação que pode ser mais ou menos difícil. Esse ano, inclusive, eu troquei Pedro de escola. Certo. E foi mais um ato de coragem. Então ele Porque passou um ano na primeira e agora tá em outra escola, porque a gente, além de ver o lado, eu pesquisei muito, mas eu também precisava ver um lado de logística que eu estava precisando ver no momento. Sim. E deu tudo certo. Ele está super adaptado. No ano passado aquela adaptação fluiu e o restante do ano também. O ano inteiro. Como é que foi essa parte da escola, a professora, esses cuidados? Também eles compartilharam dessa mesma atitude que vocês fizeram? Sim. Deram esse apoio, deram essa... Ótimo. E uma das coisas que eu conversei com a escola o ano passado e conversei com a escola desse ano, e para todas as pessoas que se aproximam de Pedro, é que Pedro é uma criança normal dentro das possibilidades dele. Perfeito. Que Pedro tem limites. Perfeito. Que Pedro não pode tudo. Sim. Que Pedro tem que respeitar as outras crianças, também tem que ser respeitado. A gente tem que ensinar o que a gente ensina para toda criança, né? Que eu quero. Ele faz as tarefas, ele leva a mochila para a escola, eu quero que elas estimulem ele a tirar como as outras crianças fazem. Tudo que as outras crianças fazem, eu quero que Pedro seja estimulado a fazer também. Perfeito. E ele tem um apoio na escola, em termos de uma professora que possa dar uma atenção maior para ele, ou isso não foi preciso? Ainda não. Certo. Ele ainda está, até agora, ele está dentro do grupo. Perfeito. Tem uma professora auxiliar que é para a sala, né? Que dá conta mas de que todo tá mundo. Dando conta dele e que eu já percebi que está dando muito certo. Ótimo. Então, por enquanto, eu ainda não achei necessário que ele tenha um AT para ele, que é um direito dele. Certo, mas que no mas caso dele não precisa. A partir do momento que ele venha necessita, né? Certo. No momento ele não precisa. Perfeito, tá certo. Então agora ele tem 4 anos e como é que ele está agora, no momento? O comportamento dele, a interação dele, a linguagem, como é que foi essa evolução até agora? Pedro tem evoluído muito bem. Certo.
e ele cria vínculos com alguns colegas de sala. Sim. Inclusive hoje nós vamos encontrar com um colega de sala do colégio do ano passado, não é? Perfeito. Nós vamos fazer um encontro porque ele continua com essa relação, continua né? Com a relação com a turma dele, sim. Certo. E Pedro, ele tenta interagir, eu estimulo ele a interagir. Eu levo Pedro a parques, a shoppings, a cinema, a teatro. Você dá oportunidades para ele viver. Oportunidades para ele ele viver. Explorar isso. Com certeza, lógico que tem algumas dificuldades. Ele Sim. fica um pouco retraído. Às vezes ele vai pegar na outra criança, ele ainda não tem muita noção de como pegar. Então, Sim. às vezes pega um pouco mais forte. Eu falo para ele que não, que machuca. Sim. Então, assim, mas eu dou a oportunidade para ele e o estimulo. E explico também para as outras crianças que convivem com ele as limitações dele, de como tem que fazer com ele, que se ele não entender, tem que chegar para ele mostrar. Também conversa com a assim, professora para ela fazer a mesma coisa, né? Com os pais. E nesses ambientes, a senhora fala que vai para os shopping, parques, todos os lugares que tem oportunidade, vai. Ele recebe bem, ele fica incomodado, o barulho incomoda ele, se tiver um local muito movimentado, isso tudo incomoda ou não? Ele se adapta bem e aproveita o momento? Pedro, inicialmente, quando a gente ia aniversário, algumas coisas, ele começava a colocar a mão no ouvido. Certo. Então eu percebia que incomodava um pouco certo. ele. Então, assim, eu criei minha própria estratégia. Comecei a levar Pedro a lugares mais abertos, onde tem menos pessoas. Sim. E eu fui conhecendo ele. Isso, fui fazendo gradativamente, indo a mais pessoas. A transição. Exatamente, foi feita uma transição. E está dando certo. Tá, ótimo. Né? Está dando certo. E assim, todo lugar que Pedro vai, tudo que eu vou fazer com Pedro, eu explico para ele. Conversa com ele, né? Pronto. Hoje ele vai encontrar com um amigo dele da escola. Mas ele sabe que ele vai encontrar o amigo dele, que horas ele vai, aonde vai ser, o que nós vamos fazer. Tudo conversado antes. Quando eu mudei de escola, que inclusive que eu esqueci de falar para você agora, o que é que aconteceu? Eu comprei os uniformes antes, bem antes. Já mostrei os uniformes para ele, expliquei para ele. Sim, pela mudança da escola, o preparo, né? Estive na escola com ele algumas vezes para mostrar, fui na frente. Olha, Pedro, agora você vai estudar aqui, você vai mudar a tia, vai conhecer outros coleguinhas. Aqui é muito legal, também tem parque. Você vai pintar, vai brincar de massinha, igual você fazia lá na sua outra escola. Né? Aí coloquei o uniforme nele, apresentei, mostrei. Ele foi curtindo o momento antes mesmo de acontecer. E o que facilitou essa entrada dele, sim, essa adaptação, né? Sim. Porque você fez todo um preparo. Muito bem. Sim, e uma observação que eu não falei quando você me falou em relação ao diagnóstico ao pai. No dia que eu fui para essa primeira neuropediatra, que ela me falou que ele tinha autismo, à tarde eu fiz um desabafo no Facebook. Eu postei que eu tinha recebido o diagnóstico de Pedro, que ele era autista, expliquei tudo sobre tudo que eu sabia. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: você expôs Pedro Gabriel? Eu digo: não, eu não expus. Eu só deixei claro que nós não temos nenhum preconceito, que nós não temos nenhum problema de falar sobre isso e que nós não escondemos que Pedro é autista. Muito bem. Ele é autista. E eu quero que todas as pessoas saibam que ele é e que nós estamos abertos a falar sobre o assunto. A viver o momento. E foi muito positivo. Isso. Porque algumas pessoas perguntaram e outras que... Porque acontece muito das pessoas dizerem assim: ele ainda não fala? Então, assim, acabou. Ele não fala ainda porque não fala. As pessoas já sabem por que ele não fala. É isso mesmo. É uma coisa bem resolvida. Bem resolvida. Né? Fica mais fácil de trabalhar para todo mundo. Principalmente, o maior privilegiado é o seu filho, é Pedro. Com certeza, né? Sim, o maior beneficiado. Porque se eu tivesse cuidado, se eu tivesse olhar, se eu estiver mais tranquila, se eu estiver mais positiva, as coisas fluem melhor. Dentro das dificuldades, obviamente, dependendo de cada caso, dependendo de cada contexto familiar também, não é? Sim. Então, isso tudo ajuda muito. O que eu entendo que no seu caso foi muito positivo foi exatamente essa história toda do olhar de vocês, desde o início até o momento. Sim. Né? Desde lá do início do primeiro encontro com a ideia, com a possibilidade do diagnóstico, mesmo que não fechado, até o momento atual, numa mudança de uma escola. Vocês sabem bem lidar com isso. Sim. E estão muito perto dele, vem de forma muito positiva e isso facilita muito para ele. Ana, e me diga uma coisa.
coisa, você pode deixar uma mensagem para as famílias, pais, mães que estão vivendo esse momento de alguma forma com seus filhos, ou numa suspeita, ou no período de investigação, ou até que já tenham fechado esse diagnóstico. O que é que você deixa aqui de conselho para essas pessoas? Bem, primeiro nós temos que aceitar os nossos filhos, Certo. né, como eles são, e buscar o melhor para eles. Eu sei que todo pai e toda mãe espera uma criança dentro dos parâmetros normais, né, que a sociedade pede e que a gente quer, porque é muito interessante seu filho, você contar cada proeza que ele faz, cada gracinha, o filho homem chamar para jogar futebol, a filha pequena, a filha pedir uma boneca, é interessante, mas os nossos filhos também nos surpreendem e eles também podem jogar futebol. Tem capacidade de fazer isso. Com certeza, elas também podem pedir a boneca, mas que assim... Talvez o momento venha a ser diferente, mas Exatamente. A gente só tem como saber vivendo, isso, né? Isso. Busque tratamento, aceite e não espere o que a maioria dos pediatras dizem, porque melhor do que ninguém para saber o que o seu filho precisa é você, mãe. Você sabe que seu filho não está bem, que tem algo diferente, então investigue, o diagnóstico é muito importante, mas o tratamento é muito mais essencial. E a aceitação dos pais é muito mais importante ainda. E ame seu filho acima de tudo. Tá ótimo. É o que eu tenho para dizer. Perfeito. Ana, muito obrigada pela essa conversa aqui hoje. Foi muito bom, foi muito esclarecedora. Eu acho que a gente está vendo uma situação, um cenário muito positivo, como eu já coloquei algumas vezes. Às vezes o cenário não é exatamente esse, às vezes as dificuldades são maiores, mas independente disso, eu queria mostrar com esse momento o que a gente pode fazer, como olhar, como investigar e como dar oportunidades para essa criança desenvolver, como você bem colocou aqui. Queria lhe agradecer muito por esse momento, por dividir parte da sua vida, da sua família, do seu filho conosco, e isso eu acho muito positivo, porque acrescenta para muitas outras famílias que possam estar dividindo e aproveitando esse momento e aprendendo com isso. Então agradeço muito, e a nossa intenção aqui é trazer resultados para essas crianças que estão aí, que estejam investigando com o diagnóstico, sem o diagnóstico, mas que a gente possa olhar para essas crianças e cuidar e dar a maior oportunidade possível para que elas se desenvolvam, tenham autonomia e tenham o melhor de suas vidas. Sim. Muito obrigada, viu, Ana? Foi ótimo. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada.